paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo à aula de número 3 da disciplina Homilética 2. Nós vamos falar agora sobre algumas questões bastante práticas na hora de construir, de organizar o nosso esboço e, consequentemente, a nossa exposição pública de conteúdo. Na aula de hoje, então, nós falaremos a respeito de como expor, de como tratar determinados assuntos e os tópicos decorrentes desses assuntos. Mas antes eu quero apresentar a você uma figura bastante especial, que é o primeiro-ministro Winston Churchill, primeiro-ministro à época da Segunda Guerra Mundial, na Inglaterra. Winston Churchill entrou para a história mundial como sendo um dos maiores oradores públicos de que se tem notícia. Eram dele as palavras que mantinham os britânicos encorajados e acreditando na difícil vitória contra a Alemanha nazista de Adolf Hitler, e também eram suas as palavras que mantinham a fé dos soldados britânicos no fronte de batalha do outro lado do Canal da Mancha. Winston Churchill foi o homem que, com palavras, fez a Inglaterra vencer ou tornar-se uma das nações vencedoras da Segunda Guerra Mundial. Nós temos, por certo, em razão da indústria cinematográfica americana, que a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra primordialmente norte-americana. De fato, a entrada dos Estados Unidos na guerra fez com que o impasse que havia se estabelecido durante esse combate mundial fosse resolvido para o lado das forças aliadas. Mas até que os Estados Unidos viessem a assumir sua participação no conflito, o que só veio acontecer após o bombardeio de Pearl Harbor pelas forças navais japonesas, foi este homem, Winston Churchill, o responsável por conseguir deter o avanço nazista que estava prestes a invadir a ilha da Grã-Bretanha. Sim, a ilha britânica, que, conforme se diz na literatura mundial, foi o navio que Deus colocou no Canal da Mancha. Winston Churchill, um homem que mudou a sua geração pelas palavras. Vamos ver os tipos de assuntos que são mais recorrentes, mais comuns na hora de falarmos e de expormos ideias de forma pública. Nós normalmente falamos sobre pessoas e sobre coisas, sobre lugares e eventos, sobre processos e conceitos e, finalmente, sobre problemas e planos. São esses os assuntos e os tópicos mais comuns. Quando somos chamados para qualquer uma dessas questões, é preciso, então, entender quais são os itens acessórios de nossa fala em razão dos assuntos que temos a tratar. Geralmente, é comum que nós, quando vamos ao púlpito da igreja falar, escolhamos nossos próprios assuntos, mas é comum também que nos sejam dados os temas para falar. E aqui é importante um conselho, uma consideração. Quando você for chamado para falar em algum lugar, pregar em alguma festa, em algum congresso, e lhe for dado um tema, por favor, obedeça ao tema que lhe for dado. Você pode vir a ter a sorte, a coincidência, a bênção de ter alguns sermões preparados sobre o assunto que alguém quer ouvir. Mas pode ser que você seja desafiado em um novo assunto bíblico. E aí o que acontece com os pregadores itinerantes é que eles insistem em pregar sempre as mesmas mensagens, usar sempre os mesmos textos que eles têm e forçar esses textos para caber dentro dos temas das festas. Isso não está certo. Quando alguém convidar você para você falar em alguma festa, em algum congresso, e você tiver a bênção de já ter um sermão pronto sobre aquele tema, amém. Você vai revisitar aquele sermão, acrescentar a ele mais alguma coisa, porque certamente seus entendimentos hoje são diferentes daquele que você tinha quando fez essa pregação, mesmo que ela tenha sido feita há bem pouco tempo atrás. Mas se você for chamado para falar em uma festa e você não tiver nenhum estudo bíblico pronto sobre o tema daquela festividade, não seja preguiçoso nem desleixado. Prepare um novo sermão. Pregue no tema, pregue no assunto e sobre os tópicos que as pessoas querem ouvir.
Muito eventualmente acontece também comigo de eu ir a algum lugar e o Senhor Deus colocar no meu coração alguma coisa que não seja aquela que os irmãos na igreja estavam esperando que eu tratasse. Uma pregação totalmente fora do tema que eles tinham separado e reservado para aquela ocasião. Como eu lhes disse, isso acontece, porém de forma muito eventual. Isto é a exceção, não pode ser a regra. A regra é a seguinte, que quem convida ao estipular um tema, orou, jejuou, buscou a Deus para aquele tema e Deus vai falar naquele tema. Então seja fiel ao convite que ele for feito, não seja preguiçoso. Eu me admiro de ver como para alguns pregadores itinerantes, toda vez, todo sábado, todo domingo, toda hora que eles forem pregar, eles dizem, eu tinha já um tema preparado, mas o Senhor colocou outro assunto no meu coração. E o povo embarca nessa falácia com uma facilidade, sem senso crítico. Toda vez é assim. Isso aí é uma exceção e não a regra. A regra é ser fiel ao assunto que você vai tratar. Então vamos ver como preparar assuntos e os tópicos relativos a eles. Vamos começar tratando das pessoas e das coisas. Pessoas. A Bíblia registra tanto a bondade quanto a maldade dos homens, para que nós façamos aquilo que é certo. Não importa se os personagens a que você se refere nas suas palestras são reais ou são fictícios, mas importa que você os descreva de modo realista, atribuindo a eles atividades que são verdadeiras. Então, essas primeiras observações, quando falamos a respeito de coisas, não podem passar por nós despercebidas. Bastante atenção. Quando você tratar de qualquer personagem bíblico, pregue a respeito dele de forma integral. Ele pode ser um personagem de bastante força moral, mas pode ser alguém que, muito embora tenha um relacionamento sincero com Deus, teve lá os seus percalços espirituais, o que, aliás, é bastante comum, inclusive com você e também comigo. Mas observe a maneira como as Sagradas Escrituras tratam esses personagens. A Bíblia não esconde os problemas de ninguém. A Bíblia não trata de ninguém de forma fantasiosa, obsequiosa, escondendo os pecados eventuais que alguém tenha cometido. Isso é uma boa forma de aprendermos como tratar a respeito das pessoas. Devemos falar sobre elas da maneira como elas de fato são. E é muito importante que ao escolhermos as pessoas, os personagens bíblicos para as nossas aulas, para os nossos estudos, nós os conheçamos profundamente. Porque senão é bem possível que nós chamemos Elias de Eliseu, chamemos Mardoqueu de Zaqueu, confundamos os Tiagos que há na Bíblia, chamemos os filhos de José por nomes que não são os seus. Precisamos conhecer bastante bem os personagens que vamos tratar. Outra coisa tão importante é falar deles de forma completa, de forma integral, sem esconder-lhes os problemas. Quando falarmos, eventualmente pode acontecer, de algum personagem histórico nas nossas pregações, e quando eu digo histórico, me refiro a qualquer um que não faça parte do contexto bíblico. Mas você resolve que vai citá-lo por algum tipo de razão de ilustração. Ao citar um personagem histórico, como eu fiz agora há pouco a respeito de Winston Churchill, conheça esse personagem. Não invente fatos a respeito dele. É tão feio, é desagradável, é constrangedor você flagrar alguém dando informações históricas sobre um personagem, bíblico ou não, e essas informações serem não apenas inconsistentes, mas erradas mesmo. É tão feio, é tão ruim. Eu me lembro de muitos casos assim, e se você for como eu, então, embora você estivesse apenas ouvindo, certamente teria sentido como eu senti, como ouvinte, as minhas próprias bochechas enrusbecerem por causa da vergonha que eu senti por ver alguém passar vergonha ao falar coisa errada sobre algum personagem. O personagem que você for citar, cite-o única e exclusivamente se você souber realmente quem ele é. Não vá citar só para forçar a ilustração, só para provocar uma comoção e principalmente para se exibir. Apenas se ele fizer parte do contexto. Isso quando falamos a respeito de
pessoas. Mas outro assunto e tópico pertinente, sobretudo bem parecido com pessoas, é quando falamos a respeito de coisas. Tratando de coisas, isso nos oferece muitas possibilidades para variadas abordagens, variados assuntos. Jesus usou muitas coisas como ilustração, como fonte de ensinamento, quando ele falava aos discípulos e às multidões. E nós também podemos fazer isso. Eu me lembro, por exemplo, de determinada vez, ter assistido a um estudo bíblico em que o nosso presidente, o pastor Terry Johnson, ao falar sobre liderança, sacou de trás das cortinas do púlpito um cajado, como aqueles que usavam os líderes e os profetas em Israel, nos tempos do Antigo Testamento, e fez uma boa parte de sua pregação apoiado nesse cajado. Foi bonito, nunca mais nenhum de nós que estávamos ali nos esquecemos daquela ilustração. E ele discorreu sobre o cajado, a sua utilidade, para que servia e como aquilo veio se tornar símbolo de liderança e autoridade espiritual nas histórias bíblicas veterotestamentárias. Mas para tanto, você precisa conhecer bem a coisa de que você vai falar. Observe então, que vai ficar muito claro nessa aula, aquilo que nós mencionamos no final da aula anterior, que compete ao orador conhecer muito bem o assunto a respeito do qual ele vai falar. Uma aula bem preparada, um sermão bem elaborado, um assunto bem estudado, surpreende não apenas a quem ouve, mas também a quem fala, pela facilidade com que o assunto é transmitido. E como é bom, como é gostoso quando a nossa aula flui, quando a nossa pregação se desenvolve, fruto evidentemente da bênção de Deus, principalmente da bênção de Deus, mas também fruto do trabalho nosso. Lembre-se que o apóstolo Paulo falou a Timóteo que o lavrador é o primeiro a provar dos frutos de seu trabalho. Você, quando faz uma boa pregação, uma pregação bem elaborada, um estudo bíblico bem montado, não há dúvidas, é o primeiro a se beneficiar disso, inclusive com o regozijo de ter podido compartilhar com a igreja alguma matéria bastante bem preparada, muito bem elaborada e que serviu de alento espiritual para você próprio e também para aqueles que estão te ouvindo. É interessante notar que lugares e eventos são geralmente apresentados juntos nas Escrituras. E por que isso? Porque todo o evento acontece em algum lugar, então não há como separar uma coisa da outra. Cidades, por exemplo, como Jericó, que está no livro de Josué no capítulo 6, tornaram-se famosas. Por quê? Por causa das coisas que aconteceram nela. O mesmo com o Monte da Transfiguração, que é lembrado não por ser um monte, mas por aquilo que nele aconteceu. Então, quando falamos a respeito de lugares, o evento é algo importante. Falando sobre evento, o lugar é também um assunto que não pode faltar. Esses dois temas estão conectados, como eu disse, porque todo lugar é palco de um evento e todo evento precisa de um palco. E como é que fazemos então a utilização disso? É preciso resistir a um tipo de convite muito comum que acontece nessas horas. É a de investir o lugar e o evento de algum simbolismo que o lugar e o evento não possuam. Você certamente já deve ter se debruçado sobre a matéria de hermenêutica bíblica. E o que você viu lá é que é muito comum que os pregadores venham a fazer em suas prédicas uma forçação do texto bíblico para fazer com que determinados elementos, determinados lugares, objetos ou mesmo pessoas venham a corresponder a tipos bíblicos, a alegorias bíblicas, a símbolos bíblicos. Entretanto, um tipo bíblico é sempre algo que é colocado pela Bíblia e comprovado pela Bíblia. Para um símbolo ou para uma alegoria, aí você já dispõe, não digo de certa liberdade, mas de alguma flexibilidade, porque o tipo é sempre um elemento doutrinário, mas o símbolo e, sobretudo, a alegoria podem ficar à mercê da habilidade do expositor. No entanto, o problema está quando nós, ao formularmos algum tipo de alegoria ou a criarmos
alguma forma de símbolo, venhamos a dizer que o texto bíblico de fato diz aquilo quando ele não diz. E aí nós criamos uma heresia. Ao tratarmos sobre lugares e eventos, isso é muito comum. Querer dar a um evento uma dimensão muito maior do que aquela que ele tem. Querer transformar um monte na Bíblia, ou querer transformar algum vale ou algum outro território, algum acidente geográfico em tipo de alguma coisa, quando na verdade não é. Eu vou dar um exemplo, eu acho que de todos é o que mais comumente nós temos, quando falamos a respeito do deserto. Aqui eu tenho uma foto de parte do deserto no qual Israel peregrinou quando saiu do Egito. O lado de cá é o Mar Vermelho, do lado de cá, a parte do Egito, do deserto que está na península do Sinai, do lado de lá, aquela que já vai se aproximando da Palestina. E o que é que nós costumamos dizer a respeito do deserto? Ah, irmãos, o deserto é lugar da prova. Ah, e o deserto é lugar onde Deus vai te experimentar. O deserto é lugar de onde você sairá, preparado para a honra que virá. Irmão, Israel só ficou no deserto, não porque Deus quis, mas porque Israel foi teimoso, desobediente, foi um povo inclemente de dura serviço. Ficou no deserto porque murmurou. Deserto não é lugar onde Deus aprimora para grande vitória. Deserto é lugar onde você pastareia porque foi desobediente, entendeu? Não adianta eu querer fazer do deserto um símbolo da pré-exaltação que virá na sua vida, porque o deserto é resultado de obstinação e desobediência. Deus disse a Moisés que para cada um dos 40 dias em que o povo murmurou contra Deus na saída do Egito, Deus acrescentaria 1 ano de peregrinação no deserto. Deserto é castigo, entendeu, pregador de multidões? Compreendeu direitinho? Então para de falar besteira. É a palavra de Deus, não adianta você querer dizer o deserto é uma escola. Irmãos, o deserto não é uma escola, o deserto é um deserto. Ah, mas e Moisés, que ficou no deserto 40 anos? Ficou no deserto 40 anos porque ao redor das cidades egípcias a única coisa que tinha era deserto, gente. Não tinha outra coisa naquele lugar. Era isso, ele está habitando o norte da África. Vocês queriam que ele ficasse no quê? Numa cidade arborizada? Só tinha deserto, gente. Então não adianta querer transformar o deserto em símbolo ou em tipo de qualquer coisa, a escola do deserto, porque não é, não adianta. Mas no deserto, tanto na peregrinação de Israel durante os 40 anos, ou no período em que Moisés ficou exilado lá por causa do assassinato que ele cometera, e ele sabia que a punição dele seria terrível, porque ele houvera matado alguém que servia ao faraó. Durante esse tempo no deserto, é fato que muitas lições foram aprendidas, que Deus visitou tanto a Moisés quanto ao povo de Israel depois disso, com muito aprendizado, e esses aprendizados não podem ser desprezados, mas uma coisa é o aprendizado, outra é eu querer forçar o deserto como sendo a escola de Deus. Não é assim que funciona. É preciso dar às coisas a dimensão que elas têm. Se eu lhes dissesse agora, não, continuem por esse caminho, façam do deserto, ou sobre o deserto, as pregações de que o deserto é a pré-honra, que o deserto é a antessala da glória que Deus vai dividir com você, eu estaria ensinando você coisa errada, porque Deus não divide a glória dele com ninguém, e o deserto, no caso de Israel, foi resultado de desobediência. Bastante atenção, bastante cuidado com isso. É muito importante dar às coisas a dimensão que elas realmente têm. Processos e conceitos. A palestra sobre processos explica como alguma coisa é feita, como ela funciona e como foi desenvolvida. Nesse tipo de palestra, o orador deve certificar-se de que não omitiu nenhuma etapa. Um único esquecimento fará com que o processo não funcione conforme o esperado. A Bíblia explica diversos processos. Um deles, por exemplo, é o mais importante, é o da conversão. Processos e conceitos. Onde é que nós falamos sobre processos e conceitos? Quando vamos, por exemplo, ministrar aos professores da Escola Bíblica Dominical algum seminário para capacitação, para que eles aprendam a preparar melhor uma aula, como você está aqui, aprendendo como preparar-se para falar em público, e isso exige que nós exponhamos aos nossos ouvintes processos, como selecionar um assunto, como destrinçar o assunto, como escolher os tópicos, como separar as ilustrações, mas como um processo
processo deve ser entendido? Deve ser entendido como se fosse uma espécie de receita de bolo. E se na receita faltar algum ingrediente ou não for explicada alguma etapa, o bolo não vai dar certo. Então, ao falarmos sobre o processo, ao falarmos sobre os conceitos, nós precisamos explicá-los de forma plena. É bastante interessante, mas também é muito difícil palestrar, ensinar a respeito de conceitos ou processos, porque nenhum detalhe pode ser omitido. Outro desafio é que numa palestra a respeito de processos ou de conceitos, o pregador está diante de um assunto naturalmente cansativo, maçante, cheio de etapas, e isso pode ser muito desinteressante dependendo da maneira como você vier a expressar esses processos e esses conceitos. Então você precisa de uma aula bastante dinâmica, com muitas ilustrações, precisa de uma fala bastante empolgada, entusiasmada, para poder manter a atenção dos seus ouvintes, fazer com que a atenção se torne interesse, o interesse se converta em desejo e o desejo culmine com a ação, que é o que você quer ao final de tudo isso. Problemas e planos. Muitas palestras são feitas com o objetivo de auxiliar as pessoas a superar problemas. São coisas comuns na vida de todos. Alguns possíveis temas para essas conferências são o pecado, a doença, conflitos internacionais, conflitos internos, a pobreza natural e espiritual, questões mais seculares como inflação ou justiça própria, drogas, poluição do ar. Veja aí que os assuntos são vastos. A Bíblia fala sobre muitos planos para realizar tarefas. Um plano extremamente importante é o plano da salvação, onde o homem enfrenta um problema, pecado, para o qual Deus planejou uma solução desde o princípio, que é a salvação. Então, quando falamos sobre os problemas e os planos, estamos em um tipo de estudo que é bastante parecido com conceitos e processos. A diferença está em que nos é necessário abrir a mente das pessoas para a necessidade da solução, muitas vezes explicando o problema. E o pecado, por exemplo, é um problema que aflige a humanidade, mas que a humanidade insiste em não reconhecer. Poucos, bem poucos mesmo, são os homens que se reconhecem como pecadores. Veja que mesmo entre nós, os salvos em Cristo Jesus, nós não temos uma autopercepção de que somos pecadores. Nós nos chamamos de muitas coisas, de filhos de Deus, de príncipes e princesas, de povo santo, sacerdócio eleito, mas poucos de nós se lembram, como Paulo costumava dizer, que dos pecadores nós somos os principais. Nós achamos que não somos pecadores. Veja aí, se nós que somos salvos temos dificuldade em confessar que somos pecadores, imagine o pecador não salvo. Esse aí sofre, então, de verdadeira miopia espiritual. Numa hora em que você for pregar a respeito do plano da salvação, você precisará, de maneira muito difícil, porque é realmente um confronto, mostrar a quem não é crente que esta pessoa, além de pecador, é carente da salvação, porque nunca a experimentou. Não teve a experiência pessoal com Cristo de poder chamá-lo como Salvador. Então você tem que apresentar o problema, pecado. Convencer o pecador de que ele tem este problema e finalmente mostrar a ele que você possui um apontamento para a solução, e a solução está em Cristo Jesus. Como em processos e conceitos, você não pode pular nenhuma etapa, porque a solução do problema deve ser completa e totalmente exposta para que quem ouça possa seguir este plano de solução. Assunto é a palavra geral que se refere a uma área ampla do pensamento ou da atividade. Tópico é uma palavra que se aplica particularmente a um assunto limitado e definitivamente estabelecido, que muitas vezes tem a ver com um evento ou um problema atual. O orador precisa restringir o seu assunto a um tópico que ele possa comunicar com clareza durante a sua palestra. Então você tem o assunto, e o assunto é dividido em tópicos.
É isso que todo este texto que nós acabamos de ler significa. Mas escolher os tópicos não é uma coisa tão fácil assim. Olha, deixa eu compartilhar com você uma experiência que eu tive neste final de semana e a respeito dela eu vou falar ainda outra vez quando chegarmos no momento oportuno. Mas nesse final de semana eu fui pregar em uma igreja e um assunto bastante novo para mim, algo a respeito do qual eu nunca tinha falado. Então era um encontro onde falaríamos apenas a filhos de ministros, filhos de pastores, evangelistas e de obreiros de modo geral. E eu pensei, sobre o que eu posso falar com os filhos dos pastores? E me coloquei no lugar deles, o que não foi difícil, porque eu também sou filho de pastor, sou neto de pastor, sobrinho de pastor, genro de pastor. Então comecei a pensar nas aflições, nas angústias que nós, filhos de obreiros, passamos. E me vieram à mente muitos assuntos, muitas coisas sobre as quais eu poderia falar. Mas eu resolvi ater-me àquilo que me pareceu ser, de tudo, o mais óbvio. Então veja só o meu assunto. O meu assunto era dizer o seguinte: coisas que os nossos pais, ministros, têm e que nós podemos ou devemos ter também. Esse era o assunto. Agora eu preciso dividir esse assunto em tópicos, para que eu possa explicar a quem está me ouvindo quais são estas coisas. E no meu esboço eu coloquei que a primeira coisa que os nossos pais ministros têm e que nós precisamos ter também, a nossa própria, é salvação. Porque que um pai pastor vá para o céu, ninguém duvida, mas o seu filho não irá para o céu só porque o pai é pastor. Salvação, todo mundo tem que ter a sua. Segunda coisa, engajamento no reino. Os nossos pais ministros sabem o porquê servem a Deus. Mas e nós? Por que servimos ao nosso Senhor? Só porque os nossos pais são pastores? Se for assim, estamos servindo a Deus pela forma errada, pelo motivo errado, logo não estamos servindo. E, finalmente, terminei dizendo que a terceira coisa que os nossos pais têm, essa aí não é uma obrigatoriedade para nós, mas é uma possibilidade, que é termos um ministério igual ao dos nossos pais, que um pai pastor seja sucedido pelo seu filho no pastorado, que um pai pastor escritor seja sucedido pelo seu filho no caminho das letras ou do ensino e assim sucessivamente, conforme as tantas obras e ministérios que os nossos pais podem realizar. Isso é uma obrigação? De forma alguma, mas é uma possibilidade. Eu preciso delimitar o assunto, e o assunto deve ser, então, exposto nos tópicos. E esta exposição tópica precisa ser bastante clara. Quanto mais clareza houver no tópico, mais fácil fica para explicar o tópico. Então, evite as frases nebulosas, evite os enunciados rebuscados, aqueles que estão formulados no seu entendimento com força e efeito, mas que para serem entendidos exigirão da sua audiência um tempo de reflexão que durante uma fala pública você não pode oferecer. Simplicidade é tudo. Simplicidade é tudo. A audiência e os tópicos. De que maneira a audiência influencia a escolha de um tópico? As carências, as atitudes, os interesses, as crenças, tudo isso determina. Grandes audiências reagem de maneira mais diversa a um mesmo tópico, diferente do que acontece com públicos pequenos. Então você pode sempre carecer de mais detalhes e informações quando for falar para um número maior de pessoas. A cultura, o contexto étnico, tudo isso desempenha um papel muito significativo nas crenças e nos valores de uma audiência. Então você precisa de algumas considerações na hora da escolha. Mas observe aqui que coisa interessante. O contexto, aqui dito étnico, mas eu quero ampliar isso para um pouco mais. O contexto da audiência determina muito como você vai explorar o seu tópico. Ainda sobre o compromisso de que eu estava falando a você, permita-me mais um comentário. Quando eu falei a respeito
de sucessão ministerial, eu precisei me encher de bastante cuidado para não me tornar ofensivo sem razão. Afinal de contas, o pastor que estava ciceroneando o evento era não apenas um filho de pastor, mas um filho de pastor que está hoje pastoreando a igreja que já foi pastoreada pelo pai dele. Eu não poderia chegar lá e dizer assim: os pais que passam as igrejas para os filhos estão tratando a obra de Deus de forma hereditária. Eu não poderia fazer isso por duas razões. A primeira é que isto não necessariamente é mal. Muitos pais têm a alegria de poder dizer às suas igrejas: irmãos, aqui está o meu filho, e o meu filho pode suceder-me no pastorado. E a igreja receber isto com alegria, com gratidão a Deus. Se eu pudesse fazer isso, se você pudesse fazer isso, eu não duvido de que você ou eu ficaríamos muito gratos a Deus por termos filhos capazes de nos sucederem no ministério. Então não poderia ser ofensivo por essa primeira razão. Segunda razão pela qual não poderia fazer isso, é que o irmão que me recebia estava nessa condição, porque eu ia agredi-lo de forma gratuita. Então, na hora em que nós vamos escolher os nossos tópicos, é preciso sabedoria. Você pode expor a verdade sem ser ofensivo. Eu estava em um contexto em que o assunto de sucessão era delicado, mas eu não poderia privar-me a falar disso, porque o tópico da minha fala exigia que eu falasse sobre sucessão. Então eu precisava de quê? Sabedoria e clareza, muita clareza, para que aquilo que eu dissesse fosse entendido sem dificuldades por qualquer um dos irmãos que estivessem presentes ali. Considere, portanto, na hora de escolher o seu tópico, primeiro, o que me motiva a usar este tópico. Segundo, um tópico que possa ser comunicado de forma simples. Terceiro, eu preciso de boa vontade para poder desenvolver o tópico e responder perguntas a respeito dele. Finalmente, eu preciso iniciar a minha fala com frases, com citações, postulados que sejam uma unanimidade. Você pode citar e cuidar de assuntos espinhosos na sua fala, não tem problema. Mas procure partir da unanimidade. Chegar diante da igreja e dizer a respeito de alguma coisa, algo que até seja verdade, mas que de início venha a provocar uma discordância no auditório, é perder o auditório. E tudo que o orador não quer é perder a sua audiência. Então, uma forma boa para começar uma exposição pública é sendo verdadeiro? Sim. É sendo claro, objetivo? Sim. Direto, sem dúvida alguma, mas provocando e conquistando a simpatia e a unanimidade do povo, e não o desgosto e a antipatia das pessoas. Vou contar uma coisa para você. Muitos anos atrás, eu fui num velório. E aí, chegando nesse velório, eu vi lá o coitado do irmãozinho que foi fazer a cerimônia. Ele era simplesinho, então ele falou assim, na simplicidade dele, mas a maneira como ele falou causou um mal-estar tão grande nas pessoas. Foi tão ruim, foi tão desagradável, porque ele parou diante do caixão onde estava o morto, e aí, ao invés de iniciar a sua fala com alguma coisa que provocasse a aglutinação de todos, que provocasse a aglomeração das pessoas ao redor da dor da família, provocou, ao contrário, a antipatia das pessoas contra ele próprio. Porque ele chegou lá do lado do caixão, assim, de jeito simples dele, e disse assim: toda essa festa aqui por causa de uma carcaça dessa que vai apodrecer. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Aquele foi o momento em que todo mundo deixou de sentir compaixão pela família para sentir raiva daquele irmãozinho. É claro que é uma carcaça. É claro que ela vai apodrecer. Ele falou alguma coisa que não fosse verdade? É lógico que não, o que ele disse era plenamente verdadeiro. No entanto, o que foi que ele desprezou logo de início? Esse ponto tão importante, iniciar a fala com postulados unânimes.
E naquele momento ele disse algo que causou controvérsia. Se houve uma unanimidade como resultado da fala dele, é que aquela fala provocou o coração de todo mundo contra ele. Você não quer isso. Lembre-se do que eu disse. Na aula passada eu falei, quando você falar em público, você terá 3, talvez 4 minutos, dependendo da situação, para converter a atenção que é voluntária em interesse sincero. E se você não conquistar isso pela unanimidade, você não conquista de outra forma. Muito cuidado, muita atenção. O homem estragou com o sepultamento da família. Esse nunca mais vai fazer velório. Ocasião e os tópicos. A natureza da reunião tem muito a ver com a apresentação do seu tópico. A audiência de uma pregação é passiva, mas numa aula ela é ativa. Então, se você estiver em aula, é bem possível que você seja questionado toda vez que anunciar um tópico, toda vez que abrir uma discussão. Mas quando você está pregando, não, as pessoas simplesmente estão ouvindo. A natureza da reunião inclui a razão para que ela exista, porque todos estão ali. Qual é o motivo que está reunindo aquele grupo de pessoas para ouvir você falar? A sua fala precisa estar alinhada com o motivo da reunião. Não enfatize uma proposição, uma ideia, um assunto, uma teoria, só porque você está interessado nela. Eu não sei se acontece com você, mas comigo acontece. Às vezes eu estou em um período de estudo mais dedicado a algum assunto, alguma passagem bíblica, e a vontade que eu tenho é de falar sobre aquilo em todo lugar aonde eu vou, mas eu não posso, porque nos lugares aonde eu vou falar, na escola dominical onde eu vou lecionar, o assunto é outro, o tema é outro. Então eu não tenho, primeiro, o direito de fazer com que as pessoas ouçam só o que eu quero dizer. E segundo, menos ainda, de forçar aquilo que deveria ser dito para chegar até o assunto em que eu gostaria de tratar. Não pode ser assim. Inclusive, é importante falar disso para dar a você, pastor, a seguinte recomendação. Muitos pastores escondem-se atrás do púlpito da igreja e utilizam o microfone como uma arma para tentar resolver problemas dentro da igreja, jogando indiretas nas suas pregações contra alguém ou algumas pessoas presentes na igreja que eles sabem que pode estar ou que de fato estão causando ou passando por algum tipo de dificuldade. Não pode. Você não tem o direito de, por interesse seu, conduzir a palavra de Deus, a pregação da Bíblia, para aquilo que você quer só para atingir alguém, imaginando que assim você vai solucionar o problema. Não vai. Porque sempre haverá alguém que saberá a respeito do que e de quem você está falando, e isso vai pesar muito negativamente na repercussão do seu pastorado. Não faça isso. Quando a palavra naturalmente chegar ao problema que alguém na igreja está passando, fale do problema dentro do contexto da palavra, sem jogar piada, sem fazer indireta, sem cutucar, porque pastor não cutuca, pastor apacenta. É isso que nós devemos fazer, foi para isso que nós fomos chamados. Atenção, muito cuidado mesmo. E lembre-se, se a sua pregação faz parte de uma série, ela vai ser comparada com as outras. É importante isso, porque você pode ser chamado, por exemplo, para um simpósio, um fórum sobre algum assunto, escatologia, educação cristã, família, enfim, e a sua fala vai ser comparada às outras, não no sentido do seu desempenho, mas do seu conteúdo. Então alguém pode dizer assim, o irmão veio aqui, pregou, foi bom, só que ele repetiu tudo o que os outros disseram, então não acrescentou nada. É importante, então, em casos assim, que você possa fazer um contato prévio. Eu sei que é difícil, no contexto das nossas igrejas, da minha igreja pelo menos, que é a Assembleia de Deus, fica quase impossível fazer um contato prévio com os outros pregadores. Nós não tomamos esses cuidados na organização dos nossos eventos, mas se fizéssemos, seria tão bom. E assim nós poderíamos apresentar às nossas igrejas uma série de estudos feitos por vários pastores, sem que houvesse a repetição de conteúdo entre eles. Isso ia ser muito bom. Finalmente, limite de tempo. É importante, já falamos sobre isso na aula anterior, repetimos agora, porque é um assunto sumamente importante. Observar o limite de tempo reservado para a fala. Exemplos de uma situação com o tempo muito restrito, mais do que no púlpito, é quando vamos falar no rádio e na televisão.
E seria muito embaraçoso se um orador tivesse que interromper a sua exposição porque não observou o limite de tempo para a sua fala. Controlar o tempo não é fácil. Controlar um tempo é algo que exige habilidade. Você precisa aprender a ler os sinais que dizem respeito ao seu desempenho e associá-los ao tempo em que você está dando aula. Olha, normalmente, depois de algum tempo que você fala em público, você acaba descobrindo que o seu próprio corpo te avisa a respeito da contagem do tempo. Por exemplo, quando eu estou falando, é o meu corpo que funciona assim, o seu você vai ter que descobrir. Quando eu estou falando algum tempo em pé, eu sei que estou chegando perto dos 45, 50 minutos de fala, porque eu sinto o meu joelho esquerdo doer um pouco. É o meu corpo que é assim. Então, meu joelho esquerdo é um pouco fragilizado. Quando ele começa a doer, eu já sei que estou me aproximando dos 45, 50 minutos de fala. Outra coisa que você precisa aprender a ler são os seus sinais fisiológicos. A boca está secando muito, então pode ser que você já esteja falando há muito tempo sem tomar água. Quem sabe há uns 35, 40 minutos. É bem provável que você esteja gastando o seu tempo na hora de falar e nunca tenha percebido como é que o seu corpo reage à passagem do tempo durante a sua fala. Comece a observar isso aí, seu corpo dá sinais, mas não fique preso apenas ao relógio corporal. Você precisa de um relógio pertinho de você, para você poder ler, para você poder prestar atenção naquilo que você está falando e há quanto tempo você está falando. Então, na igreja sempre há um relógio pendurado na parede, tem gente que tem o costume de tirar o relógio do pulso, colocar em cima do púlpito. Outras igrejas investiram um pouquinho mais e oferecem ao pregador um cronômetro de contagem regressiva para poder orientar ao pregador a respeito de quanto tempo ele ainda tem para falar. Tudo isso é bom. Tudo isso são recursos e você precisa estar habituado a eles para poder fazer bom uso do tempo que lhe for dado. Muito importante mesmo. Os propósitos dos tópicos. Quando nós anunciamos os tópicos dos nossos assuntos, esses tópicos têm algumas razões pelas quais eles devem aparecer. Alguns tópicos têm simplesmente o objetivo de entreter, é causar alegria, divertimento. Atenção que isso aqui não é contar piada, é entreter. Às vezes, a maneira pela qual você pode abrir uma aula, um estudo bíblico ou mesmo uma pregação, é contando alguma história que vai provocar nas pessoas algum riso, e isso ajuda a descontrair e naturalmente atrai a atenção do público para você, e isso é precioso demais. Segunda coisa, são os tópicos para informar, aqueles cujo objetivo é essencialmente explicar alguma coisa. Os tópicos de persuasão, que são os que servem para o convencimento de quem está nos ouvindo. E os tópicos para o estímulo, que tem por objetivo provocar a ação. E se você observar bem, numa pregação, nós começamos-la e terminamos-la basicamente seguindo essa ordem. Nós começamos com um assunto e introduzimos esse assunto de forma leve, de maneira que possamos trazer a atenção a tornar-se em interesse, e quem é muito hábil na hora de comunicar consegue fazer isso aqui de maneira descontraída, não necessariamente engraçada, mas descontraída, leve, para que as pessoas mergulhem no assunto através do primeiro tópico sem sequer perceber. Na sequência nós passamos pela informação, porque toda boa pregação conta a respeito do contexto histórico do texto que está sendo falado. Se na sua pregação você despreza o contexto histórico, então você não é um bom pregador. O bom pregador é aquele que diz a quem está ouvindo qual é o contexto histórico do texto que ele está usando. Finalmente, nós saímos do contexto para a persuasão. É quando citamos os exemplos, quando falamos a respeito dos desdobramentos das histórias que estão no texto, para começar a mostrar às pessoas o quanto é importante que elas ajam conforme nós estamos dizendo que elas deveriam agir, e finalmente chegamos ao estímulo, que é a hora em que nós colocamos a igreja em pé, convidamos os pecadores para frente, ou até convidamos os próprios crentes para que recebam
oração a respeito de algum assunto importante que foi tratado. Então nós normalmente devemos montar inclusive as nossas pregações seguindo essa ordem dos propósitos dos tópicos. Com isso, nós chegamos ao final da nossa terceira videoaula, crendo em Deus que esse curso, não apenas esta matéria, mas o curso como um todo, tem sido de bênção para a sua vida e que o Senhor Jesus Cristo irá abençoar a sua igreja através do seu trabalho, meu irmão, minha prezada irmã. Até a próxima videoaula. Em Cristo Jesus nos despedimos aqui, crendo que Deus, em Cristo, abençoará a sua vida.